Ah, isso, boa tarde. Estamos aí com a nossa Alessio, Semana da Ascensão. Boa tarde para você que está nos acompanhando já há algumas semanas. Você que é a primeira vez que vem fazer Alessio com a gente, seja bem-vindo. E hoje a gente está aqui com a Ariane. Ariane, diga quem você é. Oi, olá a todos. Então, meu nome é Ariane, eu faço parte da Juventude Missionária Redentorista e hoje estou como Conselheira Nacional de Juventude pela CNBB. Então, eu venho representando todos nós, a Juventude Católica, dentro do Conselho Nacional de Juventude, que é um conselho onde se pensa, se instrui, auxilia na construção, né, de políticas públicas para a juventude e em defesa das juventudes aqui no nosso Brasil. Isso, olha aí que maravilha. A Ariane que nos representa, então, no Conjuve. Desde já a gente agradece, Ariane, seu trabalho, seu empenho. E hoje é aniversário da Ariane também, né? Vamos rezar pela Ariane, que está fazendo aniversário. Rezar por sua família, que Deus abençoe você, Ariane. E todos os Amém. aniversariantes deste mês de maio também, né, que estão celebrando aniversários diferentes aí em tempos de pandemia. Está tendo até festa virtual aqui. Nos adaptamos, né, diante da nova realidade. Exatamente, vamos nos adaptando. Mas o importante é a gente agradecer o dom da vida, agradecer o Criador, agradecer tantos bens que o Senhor nos dá. E agradecer é algo que faz parte de uma conversa. E Alessio é sempre essa conversa, um diálogo com o Senhor ressuscitado. Hoje até estou aqui num cenário novo, aqui na nossa capelinha, aqui dos alunos, e a gente está vivendo esse tempo pascal, que é o tempo de celebrar a ressurreição e reavivar a nossa fé de que Ele caminha conosco, que Ele está conosco. E fazer Alessio é entrar em diálogo com o Senhor ressuscitado, que nos acompanha, que caminha conosco, que escreve história junto com a gente. Então, Alessio é sempre um diálogo de amor. Então, pela Sagrada Escritura, a gente ouve o que o Senhor quer nos dizer e responde a Ele. Responde na oração e também responde na própria vida. Porque a leitura da Palavra de Deus, ela tem que nos modelar, nos tornar diferentes, mudar o nosso jeito de ser, de pensar, de fazer, para que a gente vá se tornando cada vez mais parecido com o coração de Deus, tendo os sentimentos do que brotavam do coração de Jesus. Essa é a finalidade do segmento, tornar-nos parecidos com Jesus, outros Cristos no mundo de hoje. E pegue lá a sua Bíblia ou a liturgia diária. O evangelho dessa semana é o evangelho de Mateus 28, de 16 a 20. Nós já estamos indo para o finalzinho do tempo pascal, né? Nós estamos celebrando nesse final de semana a ascensão do Senhor. Então, Mateus 28, aliás, de 16 a 20. O último pedacinho do evangelho de Mateus. Pode pegar na sua Bíblia ou também na liturgia diária, no celular, em algum aplicativo. E lembrando também a dica de você ter um caderninho para você anotar, para você registrar o que é que o Senhor te toca, ou se você quiser escrever também a sua conversa com Jesus, o seu diálogo, né? Como se você estivesse falando com Ele, também é bacana, ajuda a gente a se concentrar, ajuda a gente a registrar a nossa experiência espiritual e também acompanhar o nosso próprio processo de crescimento. À medida que o tempo vai passando, a gente pode também ir retomando essas anotações, vendo também se a gente está se deixando de fato modelar pela nossa oração, ou se a gente ainda precisa aprender a rezar. Vamos começar então, Ariane? Vamos começar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei nele o fogo do nosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos nossos fiéis
com a luz do Espírito Santo e fazer que gozemos retamente de todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Amém. Vamos também silenciar o nosso coração, deixar que o Espírito Santo de Deus encontre em nós um espaço de silêncio, um espaço de escuta da palavra de Deus. Ouçamos o texto. Os 11 discípulos voltaram a Galileia, à montanha que Jesus lhes tinha indicado. Quando ouviram, prostraram-se, mas alguns tiveram dúvida. Jesus se aproximou deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ide, pois, fazer discípulos entre todas as nações, e batizai-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Nós vamos fazer mais uma vez a leitura. A Ariane vai ler de uma outra tradução bíblica, né, Ariane? Para que a gente deixe como a chuva que vai caindo e vai molhando a terra aos poucos, que essa palavra vá caindo no nosso coração e vá nos tocando, nos transformando, nos modelando, dizendo da nossa relação com Deus, conosco mesmo e com os irmãos. Os 11 discípulos caminharam para a Galileia, a montanha que Jesus lhes determinara. Ao vê-lo, prostraram-se diante dele. Alguns, porém, duvidaram. Jesus, aproximando-se deles, falou: Toda autoridade sobre o céu e sobre a terra me foi entregue. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você que está com a sua Bíblia, com o texto aí em mãos, dá para você retomar, rezar, sinalizar qual é a expressão, a palavra, a frase, o versículo bíblico que mais te chama a atenção. Ou qual é a imagem, né? A gente também, Santo Inácio convidava a gente a imaginar o que a gente estava lendo. Né? Que imagens vêm da nossa cabeça também quando a gente lê esse texto. Esse é o passo da leitura e compreensão do texto que nós estamos lendo. Num instantezinho de silêncio, façamos esse exercício de retomar, destacando qual é a expressão, o versículo, a palavra, a imagem que mais nos chama a atenção. Para mim, duas expressões ficam fortes. Lá no versículo 17, que fala que quando ouviram, prostraram-se, mas alguns ainda tiveram dúvidas. E também o versículo 19, quando o Senhor nos dá o mandamento: e depois fazei discípulos. Você também pode anotar aí no seu caderninho, no seu registro, qual é a palavra, a expressão que mais fica forte
do texto que nós lemos. Quando Jesus chama os discípulos para estarem indo a caminho, né, nessa última instrução, não é só uma instrução que Jesus está dando para os discípulos neste momento. Junto com essa fala, né, de ide e me encontrai, ele também está dizendo, ide e sejam missionários. Porque a partir daí, como uma das minhas anotações que eu venho fazendo já com as minhas leituras orantes, né, eu já coloquei que é uma forma de estar dando os primeiros passos para a nossa igreja, né? É o iniciar da nossa igreja. Quando Jesus dá essa convocação para todos os discípulos de ir nesse encontro com ele. Então, muitas das vezes, né, nós achamos que estamos só seguindo uma ordem, seguindo um mandamento, mas não é só isso. Cada passo que nós damos enquanto cristãos na construção, no caminhar da nossa igreja, ele vem com um discipulado junto, com a missão junta. Nada acontece por acaso, nenhuma das nossas ações dentro da nossa caminhada de igreja, nossa caminhada de cristãos, nós não podemos deixar que elas sejam por um acaso, apenas como obediência, né? Nós temos um propósito, cada um de nós, enquanto batizados, nós temos um propósito e todas as nossas ações, elas são uma missão que faz parte deste início, né? Deste princípio, quando Jesus fala, encontrai, venha ao meu encontro, né? O início da construção da nossa igreja, e isso se perdura em cada dia, em cada ação nossa. Um outro ponto também que eu gosto de chamar a atenção é a questão do não acreditar, né? Desse primeiro encontro. Que muitos discípulos, apesar de ir cegamente a esse encontro, a esse chamado de Jesus, eles ainda não acreditavam. Né? Como há possibilidade? E ao vê-lo, né, fala que, se eu não me engano, no 17, versículo 17, se prostraram diante dele, né? Eles tinham seus receios, tinham seus medos, mas mesmo assim, eles falaram assim, não é dessa terra, né? É algo a mais da nossa compreensão. Então, vamos aqui nos prostrar diante disso, para que a gente consiga, a partir dessa ação, um pouco de compreensão, né? Que às vezes eles viram que com essa atitude de se prostrar, de se colocar nesse modo de submissão, eles conseguiriam uma resposta para aquilo que eles não... O olho via, mas a mente não acreditava. Então, muitas das vezes, nós também agimos de forma mecânica diante de tantas situações, mesmo não acreditando, mesmo não entendendo. Mas a importância de nós crermos sem ver, né? Nós acreditarmos naquilo que é maior que a gente. Nós temos essa fé sem discussões, sem receio, uma fé firme, verdadeira, uma fé que foi baseada no amor, porque essa entrega de Jesus e todos os passos e todo o caminho que ele nos chama a percorrer com ele é baseado nesse amor diário, né? E daí diante vem aquela parte que eu acho mais interessante, que nós devemos trazer todos os dias. Ide, né? Vão para todas as nações, vão além as fronteiras, ainda mais naquele período, né? Onde tudo era tão difícil, tudo era tão complicado. Jesus faz esse chamamento e eles aceitam essa missão de serem verdadeiros missionários, verdadeiros construtores de uma nova nação, né? Mesmo sem compreender, mesmo sem conhecer. E eu trago assim para a nossa realidade de hoje. Nós somos chamados a ser missionários, nós somos chamados a ir diariamente. Tantas falas, tantos projetos que a nossa igreja nos traz, que nos chamam a isso, né? E às vezes a gente coloca tantas dificuldades. Mas quando a gente pega a palavra para ler, para compreender, para respirar junto com ela, para meditar junto com ela, a gente fala assim, mas eu estou colocando tantas barreiras com todas as possibilidades que eu tenho hoje. E os 11 discípulos naquele período, eles só falaram, sim, estamos aqui, sim, nós iremos, sim, nós queremos construir, nós queremos levar todos os seus conhecimentos para além fronteiras. E nós temos tudo hoje, né?
É muito fácil hoje para a gente tem a comunicação, a gente tem a internet, que nesse período em que nós vivemos está sendo tão útil, está sendo uma ferramenta de evangelização que muitos de nós não pensávamos que poderia ter essa força que tem, né? Muitas de nossas instituições não imaginavam que iriam utilizá-la deste modo que vem sendo utilizado, que colocaram tantas barreiras a princípio, mas que hoje é uma ferramenta que vem auxiliando, vem chegando a tantas pessoas. E os modos de evangelizar, os modos de ir vão se inovando, mas a missão nunca para, né? A nossa missão é renovada a partir do nosso batismo, que também esse evangelho nos traz, né? Essa missão de batizar, de chamar todos e batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que vem mais um dos alicerces da nossa igreja de hoje, né? Então, tantos pontos em um evangelho tão curtinho, mas que vem com a riqueza, com tanta informação e com todo... É como se a gente tivesse sido lançado naquele momento a pedra fundamental, né, da nossa igreja. Está sendo ali. Agora, a partir disso, eu dei tudo o que eu tinha para vocês. Agora é com vocês. Vão, esparrame, falem do meu amor, falem do amor do meu Pai. Sejam essa expressão, sejam... nós falamos muito nos nossos grupos de jovens, né? Sejam Jesus na vida dos outros. E foi esse papel que os discípulos assumiram naquele momento. Porque tantos outros, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele não conheceu Jesus pessoalmente, ele não teve essa vivência junto com os demais discípulos. Mas a partir dos testemunhos, a partir deste deixar ser Jesus na vida do outro, mostrar todas essas experiências, todo esse amor, ele compreendeu. E é isso que é a nossa missão diária também, né? De ser esse discípulo, de levar a palavra, de ir em missão, de chamar, de ser parte, com esse momento de pandemia, de nós sermos presença. Não de estar junto, né? Mas nós nos fazermos presença para os outros. Eu acho que é muito importante. E essa palavra traz de uma forma muito grande para a gente. É uma forma de você entender como nossa igreja é, os fundamentos do amor em tão poucas letras, de compreender qual é a nossa missão quanto cristãos, né? E de ser, né? Ser esse exemplo, ser esse discípulo para tantos aqueles que ainda não creem. Eu acho que quando eu li ela, eu gosto particularmente muito dela, porque ela nos diz muito, né? Nós temos até um projeto da Pastoral Juvenil que é baseado nessa palavra. E que ela nos chama, o projeto nos chama a viver verdadeiramente o que ela nos traz, né? De sermos missionários, de sermos engajados, de irmos ao encontro, né? De viver o ID verdadeiramente. E acho que aqui no Brasil, nós chamamos diariamente os nossos jovens parceiros para sermos, né, essa vivência cotidiana. Uma coisa interessante também, Ariane, que você fala, né? Um texto tão pequeno e a gente já pode tirar tantas coisas, né? Acho que fazer a Lécia é justamente isso, né? É aprender a descobrir o tesouro que é a palavra de Deus. Porque para cada um ela fala, e ela fala na situação existencial em que se encontra. Por isso, esse convite do testemunhar, né? O ide fazer discípulos, o ide batizar, é justamente esse compartilhar a experiência feita, dando ao outro a oportunidade de fazer também uma experiência de encontro com Jesus ressuscitado. Mesmo que às vezes seja difícil, né? Como a gente mesmo já destacou, né? Você também já falou. Estava ali, já estavam vendo ressuscitado. Às vezes eu dou risada dessas passagens, né? Eu falo, meu Deus. Estavam vendo ressuscitado e ainda tinham dúvidas. Como assim? Né? O importante é uma fala que a senhora deu bem no início da nossa lesson de hoje. Da gente conseguir visualizar, sabe? Então, é o exercício que eu chamo assim de a gente tentar visualizar qual que foi a vivência daquele tempo e tentar agora trazer aquela experiência daquele tempo para os dias de hoje, fazendo essa mesma visualização, né? Exato. Então, a gente muda o cenário na nossa mente, a gente muda o cotidiano, mas traz a mesma experiência. Como seria? Eu acho que isso nos faz entender um pouco os medos, os receios e o porquê do exemplo. Por isso que a gente fala muito também que o evangelho é uma palavra viva, né? E está sempre atualizada.
ela pode ter sido escrita e vivenciada há muito tempo, mas ela é muito do nosso cotidiano atual, quando nós fazemos o exercício, né? De ler, reler, ler de novo, pegar uma outra interpretação, fazer essa visualização e compreender qual que é a mensagenzinha que está lá no fundo dela. O que ela quer nos dizer? E legal também, Iriane, que é uma coisa que você falou, né? Que é da gente pensar, poxa, eles tinham as dificuldades, como a gente também tem, né? Às vezes a gente dá uma vacilada na fé, às vezes a gente fica meio apreensivo com as coisas que acontecem com a gente, às vezes a gente fica com medo das dificuldades que possam vir. Com certeza essas coisas também passaram no coração dos apóstolos, dos discípulos, mas eles foram generosos em se deixar levar pelo Senhor. Então, eu penso que esse também é um convite forte desta palavra de hoje para nós. Porque, como você mesmo já destacou, né? Todos nós somos chamados a dar continuidade a essa história linda do amor de Deus, né, pela humanidade. Todos nós somos chamados a testemunhar, a anunciar. Só que todos nós também temos os nossos desafios pessoais, as dificuldades do nosso dia a dia, os nossos medos, né? Mas tudo a gente pode confiar ao Senhor, que o Senhor não tarda em nos responder com a sua graça, com a sua generosidade, com os dons que são necessários para que a gente possa realmente viver a sua palavra. Exatamente. E esse vivenciar, né? A gente tentar sempre nos fazer memória, dia a dia. Às vezes, quando nós acordamos, a gente fazer aquela pequena memória, né? De trazer e ver como vai ser seu cotidiano, e fazer aquela oração silenciosa, a meditação silenciosa com a palavra. Isso nos ajuda, né? A compreender a nossa missão de cristãos. E a entender, a sermos cristãos, a nos proteger também diante dos medos, dos receios que vai vir no cotidiano. Porque nós, apesar de tudo, né, são tantas coisas e nesse mundo tão acelerado, a gente precisa fazer essa interiorização, ter esse cuidado e trazer a compreensão. Não é fácil, não é rápido, mas é de forma pausada, né? Para a gente conseguir ser verdadeiros discípulos, conseguir fazer essa vivência no nosso dia a dia. Às vezes a gente tem um pouco de pressa, né? A gente já quer estar pronto. Mas o caminho dos santos foi justamente o que você falou, né? Sem pressa, com paciência, com perseverança, né? Como quando a gente vai aprender um instrumento musical. A não ser que você já tenha nascido assim com um super dom, você não acorda no dia tocando violão, né? Assim, maravilhosamente, né? Ninguém acorda de um dia para o outro e fala, olha, hoje eu vou tocar piano, né? Não, pelo contrário, a gente vai aprendendo e isso requer uma certa disciplina, um certo exercício, né? Então, a nossa caminhada com Deus também é assim, por isso que é segmento. São processos, né? Isso. Cada dia é um novo processo, é um novo conhecimento, é um novo aprender. Então, nós devemos ter essa espera do tempo, porque a gente às vezes quer acelerar as coisas, né? Igual a gente falou agora há pouco. Mas Deus tem um plano para todos nós. Nós devemos acreditar nisso e entender que é no tempo dele. Não devemos nos acomodar de forma alguma, mas nós devemos ter essa espera, essa paciência e entender os nossos processos no nosso cotidiano de vida. Isso. Também me lembra, essa palavra me lembra aquela expressão do Papa Francisco, quando ele diz que cada um de nós é uma missão. Então, diante dessa palavra que o Senhor nos envia, nos convida primeiro a estar com Ele, a contemplá-lo, né, na montanha, para depois enviar-nos em missão, que a gente pudesse silenciar mais um minuto, talvez você possa escrever aí no seu caderninho o que você tem a dizer ao Senhor. O que esta palavra te inspira a pedir, ou talvez a agradecer, ou talvez alguma intercessão, o que brota no coração como uma resposta a esta palavra que o Senhor dirige a você. Passamos uns instantes de silêncio e oração.
esse é um momento de oração, de conversa com Jesus. É importante a gente lembrar que para falar com Jesus não tem palavras bonitas, não tem palavras certas, não tem palavras erradas, mas a gente simplesmente derrama o nosso coração no coração de Deus. Então, nós vamos já caminhando para o nosso encerramento aqui, mas se você que está nos acompanhando aí ainda tem essa oportunidade, permaneça ainda na presença de Deus, mesmo depois que terminarmos. Aprofunde, escute e fale ao Senhor. E peça também a Ele a graça da oração, caso ainda seja difícil, às vezes as distrações vêm, as preocupações do dia a dia. Peça a Ele a graça também de rezar repetindo orações, faz parte da nossa tradição católica, né? Rezar o Pai Nosso, rezar a Ave Maria, mas peça também a graça de rezar assim, tudo, coração a coração, amigo para amigo, um diálogo de amor com o Senhor. E nós também queremos pedir, nesse momento, né, fazer um momento de intercessão, pedindo por tantas necessidades do nosso mundo. Nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, nós precisamos pedir às nossas lideranças, as lideranças religiosas, as lideranças políticas, as lideranças, né, em geral do nosso país, para que tenham sabedoria e tenham como prioridade o cuidado com a vida. Isso é muito importante. Nós também temos pessoas doentes, famílias enlutadas. Nós queremos trazer também para a nossa oração todas essas pessoas, alargando o nosso coração para abraçar essas pessoas. Também podemos trazer a juventude. Tantos jovens estão sendo muito protagonistas neste tempo, sobretudo o pessoal aí que trabalha nas paróquias com a comunicação. Direto vem algum padre dizendo: não, irmã, é o fulano, o jovem da tal comunidade que está me ajudando a transmitir as missas. Ou então o jovem fala: não, irmã, eu estou tendo missa todos os dias, está sendo uma benção, porque sou eu que vou lá filmar para o padre. Os nossos jovens estão se encontrando enquanto protagonistas nesse momento, né? Exatamente. Com todas as suas características, com todos os seus talentos. Então, que nós possamos colocar todos eles que estão se doando, né? Assumindo, às vezes, até alguns riscos de estar em certos grupos, que às vezes é necessário, para fazer com que o evangelho chegue em todas as pessoas, para todas as pessoas. Vamos lembrar também dos 5 anos da Laudato Si, que nós estamos celebrando nessa semana, né? Diante de tantos projetos que as nossas expressões juvenis vêm executando neste momento, nós temos esse grande legado, né, para a nossa igreja, que é a Laudato Si. Também para os profissionais de saúde, né, que vêm trabalhando tanto, os profissionais essenciais da nossa sociedade, que vêm se doando dia após dia, se colocando às vezes longe da família, dos seus entes, né, seus queridos, e que a gente possa colocar eles e suas famílias também neste momento. Também eu quero trazer uma intenção especial, com muito carinho, para a nossa equipe dos Jovens Conectados, que também usam os seus dons, os seus talentos, as redes sociais, para evangelizar. Até porque domingo é o Dia Mundial de Oração, né, pelas comunicações sociais, é sempre celebrado no Dia da Ascensão, justamente porque a nossa fé é comunicação. A revelação do amor de Deus é a sua comunicação para nós. O seu mostrar-se, o seu comunicar-se. Então, vamos pedir também aí pela nossa equipe Jovens Conectados e por tantos comunicadores católicos também que se dedicam à evangelização, né, pelos meios digitais e tantas outras formas de comunicação. Então, vamos rezar juntos, né? Um Pai Nosso por todos eles. E você que está em casa também, coloque as suas intenções neste momento, para que a gente possa, nessa corrente de oração, estar por eles, né, da forma que a gente pode neste momento. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só lembrando que a Lécio, ela tem então esses passos, né, da leitura, da compreensão do texto, o que o texto me diz, é uma perguntinha que nos ajuda. A segunda, o que o texto me leva a dizer a Deus, que é a oração. E o último ponto é o da contemplação. E a contemplação tem a ver com a nossa mudança de olhar. Não só com ver a Deus no momento de êxtase espiritual, mas também de que consequência isso leva para a minha vida. Será que eu vou começar a ter o olhar de Jesus para as coisas do dia a dia, para as pessoas do dia a dia? Esse é o desafio do nosso segmento. Então, aproveita esse momento também, a gente encerrando aqui a nossa transmissão, você registra aí no seu caderninho. Qual que é o propósito? Para te ajudar a ter um olhar de Jesus na sua vida, nas coisas do dia a dia, o jeito de julgar, de sentir, de ver, de perceber as coisas. O que você pode se propor, né? O que o Senhor, nesta palavra, te motiva a vivenciar, a partir da reflexão que nós fizemos. Eu esqueci de falar que a Ariane, ela está falando ali de Trindade, né, Ariane? Isso, eu falo de Trindade, Goiás. Isso. Aqui onde nós temos o Santuário do Divino Pai Eterno. Cada dia a gente está com um jovem aqui de norte a sul do Brasil, é um mix de sotaques, né, incluindo o meu. O sotaque da Ariane não é muito forte. Quanto nós somos ricos, né? A riqueza que nós temos com essa grande, esse tamanho territorial, então toda essa riqueza que nós temos e que cada um tem a oferecer. É verdade. Então, a gente agradecemos você, Ariane, pela sua disponibilidade de estar com a gente nessa tarde e agradecemos também a sua disponibilidade de nos representar lá no Conjuve e a gente vai continuar rezando para que você seja bem iluminada lá nessa missão. Muito obrigada. Conto com o coração de todos vocês para que a gente consiga ser, né, esse evangelho de Jesus aonde quer que nós estejamos, que a gente consiga ser fiel aos passos e aos ensinamentos deles em qualquer espaço que a gente venha ocupar na nossa sociedade. Ser essa presença viva, né, vivendo a doutrina social como ela nos pede, de forma humilde e fiel aos nossos preceitos, à nossa cristandade. Isso, então, sábado que vem tem mais, a gente se encontra então às 5 horas, não se esqueça de fazer as suas anotações, durante a semana também é bom você retomar, para que você possa vivenciar bem esta lição da semana que a liturgia nos traz. Um grande abraço para você, ficamos unidos na oração. Tchau.